O livro de Gênesis é bastante debatido em seus primeiros capítulos que se referem à criação humana. Existem questionamentos quanto ao termo "a nossa imagem e semelhança" estar no plural e não no singular. Outros questionam a criação do homem ter sido feita do barro ou porque de Eva ter sido feita da costela de Adão. Mas uma questão em comum é a presença de uma figura feminina chamada Lilith no momento da criação do ser humano. Fato tão presente, gente, na cultura judaica e também no folclore hebreu, na mitologia grega, suméria, entre outros lugares, porém não aceita pela versão atual da Bíblia Sagrada. Olá, amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnny Eliakim e já que está tudo bem com vocês, vamos continuar o nosso vídeo. Mas primeiro, gente, por gentileza, ajude este canal a crescer e a permanecer postando os vídeos, nos assistindo, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando com os vossos contatos, ok? Segundo a Bíblia Sagrada, Deus criou o homem e a mulher do pó da terra, soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, e este casal passou a ser então alma vivente. Deus os colocou no jardim do Éden para viver uma linda história de amor. Mas segundo a versão interpretativa atual, que tem ganhado espaço desde a Idade Média, pasmem vocês, senhoras e senhores, e este vídeo visa atirar essas muitas interpretações falsas, tá? Esses muitos pontos de interrogações da cabeça de muita gente de mundo afora, desde a Idade Média, gente. Pasmem vocês. Então, segundo essa versão, vai nos dizer que entre Adão e Eva havia outra mulher. E, na verdade, Eva não foi a primeira mulher de Adão, mas sim uma presença feminina chamada Lilith. E tudo isso começou na Babilônia, esta fábula, quando Ben Sira ele vai narrar um fato de uma mulher chamada Lilith a Nabucodonosor. Ben Sira ele escreveu 22 episódios e no quinto episódio ele vai falar a respeito dessa presença feminina que tinha asas, podia voar, tinha o poder de atormentar até as gerações futuras e também era influenciada, voltada à sensualidade, ao sexo. Este conto, ele traz na atualidade algumas discrepâncias em relação à palavra de Deus, porque alguns teóricos da conspiração vão dizer que Lilith ela foi a primeira mulher de Adão e não Eva. Segundo a mitologia, a fábula errônea vai nos dizer que Lilith foi criada do pó da terra, assim como Adão. E como ela tinha sido criada do pó da terra, ela queria ter os mesmos direitos que Adão tinha. Inclusive, ela indagava a Deus a respeito disso. Falava para o Todo-Poderoso, ao Criador, sendo ela criada do pó da terra, da mesma matéria, queria os mesmos direitos, não queria ser submissa. Inclusive, no ato amoroso sexual deles, ela indagava porque ficava por baixo e não por cima, sendo assim querendo o poder, querendo assumir então aí o primeiro lugar no relacionamento. Como ela estava insatisfeita com o relacionamento, ela criou asas e voou para as regiões do Mar Morto, passando a habitar então com demônios. Segundo a mitologia, Deus envia 3 anjos para trazer de volta a mulher de Adão, que estava no jardim do Éden meio que tristonha porque a sua mulher tinha ido embora, e os anjos ameaçam ela de afogá-la no Mar Morto se ela não voltasse. E como ela não voltou, os anjos voltaram. Deus então ele cria uma segunda mulher para Adão, e você sabe de toda a história. Gente, e isto ganhou muito espaço na Idade Média, e segundo os teóricos da conspiração, eles vão dizer que no capítulo 34, versículo 14 de Isaías, quando Isaías ele é inspirado por Deus, ele vai falar a respeito do juízo daquelas regiões ali de Edom. E ele cita a palavra animais noturnos, que nas traduções antigas se dava o nome de Lilith. Mas segundo
alguns textos originais vão nos dizer que a palavra Lilith ali, ela não está se referindo, como esses teóricos da conspiração bíblica, a uma mulher, mas possivelmente a um animal e a outra coisa qualquer, mas não uma mulher. E o que foi então que fizeram na Idade Média? Trouxeram então estes 22 episódios, o quinto episódio de Ben Sira, narrado a Nabucodonosor, e distorceram dizendo que Adão tinha uma segunda mulher. Existia ali então no Éden um triângulo amoroso. É até assombroso isso, talvez você está até rindo agora, não é? Mas isto, gente, é muito sério e tem ganhado espaço. Segundo esses teóricos que acreditam nessas fábulas e mitologias, vai dizer que a Igreja Católica e os teólogos são machistas e tiraram esse texto que continha então as narrativas de Lilith da Bíblia Sagrada. Aqui é muito perigoso porque nós colocamos em risco a veracidade dos escritos sagrados. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus criou Adão e Eva, o primeiro casal, e que Eva era mãe de todos os viventes. Lembra? Então, o que eles vão indagar? Eles vão falar que no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, há ali uma discrepância, há uma distorção, que Deus no capítulo 1 ele vai criar uma mulher, no capítulo 2 ele vai criar outra mulher. Mas nós sabemos que não há ali uma discrepância, uma contrariedade entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Pelo contrário, se completam, trazendo assim ao texto uma coerência, uma coesão. Não foi uma segunda mulher que Deus criara para Adão, a chamada então Lilith, mas Deus cria então Adão e Eva, o primeiro casal, que posteriormente seriam então fecundos e encheriam a terra de seres viventes. Gente, isso tem ganhado espaço atualmente, tem ganhado, e pasmem vocês, por exemplo, nos movimentos feministas. Esta figura chamada Lilith, ela virou símbolo de sensualidade, de sexualidade, de independência, de insubmissão. Segundo a mitologia, ela foi habitar nas regiões do Mar Morto, teve relações com os demônios, com o próprio diabo, passou a ser mulher do diabo e ter filhos com eles. Então, subsequentemente, todos os filhos demônios, e agora ela está aí a perturbar a vida, principalmente das crianças e dos homens. Segundo a mitologia, ela perturba aqueles homens que andam ou moram sozinhos na noite, não é? Mas fique tranquilo, não tenha medo, isso é mito, mas ganhou força. Para você ter uma ideia, muitos cristãos foram atacados por essa heresia, por esta mitologia que dizia a respeito desta suposta mulher de Adão. E hoje não é diferente. Muita gente tem como base realmente esses fatos, porque desacreditam da palavra de Deus, colocando em risco, gente, a veracidade das escrituras sagradas. É bem lembrado também que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo e a Tito que devemos ter cuidado das fábulas judaicas. Entende? Então isso é uma fábula, é um conto onde inclusive judeus da Idade Média também eles aderiram nos seus escritos. E é interessante falar que no judaísmo existem várias correntes interpretativas da Bíblia. Existem, por exemplo, os judeus ortodoxos que acreditam, por exemplo, só na lei, na Torá, e existem os judeus messiânicos que creem que Jesus Cristo é o Messias. E existem também outras classes, por exemplo, alguém vai dizer que essa questão de Lilith ser a primeira mulher de Adão é uma sátira. É algum poeta, alguém fazendo brincadeira, chacota com as coisas de Deus, com as coisas sérias. Até porque no decurso da história, né, nós vemos muitos fanfarrões, muitas pessoas que realmente usam a sua imaginação para dar luz a pensamentos aí loucos e nocivos e até interessantes inclusive. Mas
nós sabemos que muitas dessas teorias são errôneas, são falsas e que realmente não existia ali no Éden um triângulo amoroso e muito menos essa deusa sensual, essa deusa dos demônios chamada Lilith, que até hoje, gente, infelizmente é adorada. Muitas mulheres, infelizmente, e se você for uma delas, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Talvez muitas mulheres façam isso por ignorância, por não conhecer a história da Lilith, que começou na Babilônia há mais de 2.500 anos atrás e que ganhou força na Idade Média e chegou, atravessou os séculos e chegou em nós hoje. Por exemplo, esses movimentos feministas que começaram ali no ano de 1950 e perdura até hoje, eles têm como base, para você mulher que não entendia disso, esta mulher suposta de Adão chamada Lilith, que é supostamente a deusa da sensualidade, da sexualidade, da independência, da insubmissão. Muitas mulheres têm como base, inclusive hoje eu li o relato de uma mulher que admira essa tal de Lilith. Isto é muito perigoso, gente. Vamos abrir os olhos e vamos crer na realidade das Escrituras Sagradas e jamais blasfemar contra o Criador e sustentador de todas as coisas. Lilith nunca existiu. Isto é engano. Adão e Eva foram o primeiro casal e deste casal passou então a ser povoado ou povoada a terra. Muito obrigado a todos. Coloque aqui os seus comentários e também, se você quer que nós falemos aqui sobre alguma temática, coloque também. Clique aqui, dê um joinha que com certeza Deus o abençoará grandemente. Que Deus abençoe a todos.